Havendo o número regimental, declaro aberta a 34ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico o recebimento de convite da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME, para o 7º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação, com o tema O Direito à Educação e a Garantia ao Acesso à Permanência e à Aprendizagem, a ser realizado nos dias 14 a 17 de agosto em Recife. O expediente encontra-se à disposição na secretaria desta comissão aos senadores que desejarem acesso ao seu conteúdo e fica franqueada a esta comissão se houver a manifestação de algum parlamentar indicar representante para participar do evento. Informo que a presente reunião destina-se à deliberação dos itens 1 a 16. A minha já está. Já está sabendo. Já está lá no quadro. Não, mas a presidência aqui. Ah, tá bom. Item número 1, não terminativo, outorga o título de patrono da tecnologia da informação da aeronáutica ao Major Brigadeiro Tenente Tércio Passiti. Autoria, Presidente da República, relatoria, Senador Pedro Chaves, relatório favorável ao projeto. Eu designo, com muito prazer, a relatora ad hoc, a senadora Maria do Carmo, para a leitura do relatório. Senhora Presidente, senhores senadores, vou começar pela análise do Tércio Passiti, nascido em 28 em Atibaia, no estado de São Paulo. Graduou-se em engenheiro aeronáutico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, em 1952, cursando mestrado e doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Entre as obras que escreveu sobre informática, destaca-se o Fortran Monitor entre 1967 e 1987. Vendeu mais de 200 mil exemplares no país. Também escreveu obras de cunho mais teórico, como Construindo o Futuro através da Educação, do Fortran Internet e Paradigmas do Software Aberto. Com base em suas concepções extremamente avançadas no contexto tecnológico brasileiro, foi criado o primeiro centro de computação da aeronáutica em meados dos anos de 1960, no Rio de Janeiro. Ainda no final desta década, torna-se o primeiro chefe do Departamento de Cálculo Científico da COP, o Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse departamento se tornaria reconhecido Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, e no ano de 2010, ao ser elevado à categoria de instituto, recebe o nome de Instituto Tércio Passiti de Aplicações e Pesquisas Computacionais. Foi o primeiro reitor militar do ITA entre 82 e 84, quando cria o Centro de Engenharia, curso de Engenharia da Computação. Nos anos seguintes, assume a diretoria de Engenharia da Aeronáutica e trabalha na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde funda o departamento e o curso de Informática Aplicada. O Major Brigadeiro Engenheiro Tércio Passiti faleceu em junho de 2014, aos 85 anos de idade. Não há dúvida que foi
foi grande a relevância de Técio como pioneiro da informática no país, tanto no que se refere ao estudo e a concepções teóricas, como na criação de cursos e de instituições, juntamente com a aplicação da respectiva tecnologia, especialmente no âmbito da aeronáutica. Sua dimensão é ainda maior, mais significativa e incontestável neste último campo, razão pela qual mostra-se apropriado seu reconhecimento como figura tutelar da tecnologia da informação na aeronáutica. A proposição adequa-se ademais às disposições da Lei 12.458, de 26 de junho de 2011, que estabeleceu os critérios para a outorga do título de patrono. Tampouco há óbice à proposição no que se refere à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Portanto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara 66 de 2018. Era o voto, presidente. Senadora Maria do Carmo, coloco em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras e senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Está aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Senadora Ana Amélia, sim. que hora preside os trabalhos. Não, queria só solicitar a Vossa Excelência, quando fosse oportuno, eu queria só fazer um registro aqui na comissão, senadora Ana Amélia, antes do término da nossa reunião. Pode fazê-lo agora. Vamos interromper as matérias. Espero que seja aberto. As matérias são terminativas e nós estamos sem quórum. Posso então fazê-lo? Senadora, eu não poderia deixar de destacar aqui na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal mais uma expressão do descaso do governo ilegítimo com a educação pública. Me refiro ao fato agora, no último dia 1º de agosto, quando o Conselho Superior da CAPES enviou ofício ao Ministério da Educação, no qual destaca que o limite orçamentário imposto à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior para o ano de 2019 seria responsável, 2 pontos, pela suspensão do pagamento de todos os bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, a partir de agosto de 2019, atingindo mais de 93 mil discentes e pesquisadores, interrompendo, portanto, os programas de fomento à pós-graduação no país, tanto os institucionais, de ação continuada, quanto os estratégicos, que são os editais de indução e acordos de parceria com os estados e outros órgãos governamentais. Segundo, suspensão dos pagamentos de 105 mil bolsistas a partir de agosto de 2019, acarretando a interrupção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, do Programa de Residência Pedagógica e do Programa Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, o PAFOR. Terceiro, interrupção do funcionamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil e dos mestrados profissionais do Programa de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação, PROEB, com a suspensão dos pagamentos a partir de agosto de 2019, afetando os mais de 245 mil beneficiados
alunos e bolsistas, professores, tutores, assistentes e coordenadores que encontram-se inseridos em aproximadamente 110 mil instituições de ensino superior que ofertam em torno de 750 cursos, mestrados profissionais, licenciaturas, bacharelados e especialização em mais de 600 cidades que abrigam polos de apoio presidencial. Tem mais, ataque à educação. Quarto, prejuízo à continuidade de praticamente todos os programas de fomento da CAPES com destino ao exterior. No mencionado ofício, senadora Ana Amélia, a CAPES destaca ainda que esse teto orçamentário representa um corte significativo em relação ao próprio orçamento de 2018, em relação ao que está estabelecido na LDO. É evidente que, diante da falência iminente desse tsunami, né, que levaria à falência do sistema de fomento à pós-graduação e à pesquisa em nosso país, o que nós vimos durante esses dias foi uma intensa mobilização social, uma intensa mobilização cidadã, por que não chamar assim, quando docentes, pesquisadores e bolsistas de todo o país se mobilizaram para protestar contra a redução do orçamento da CAPES. E o Ministério da Educação se viu obrigado a afirmar que haverá orçamento para a continuidade das bolsas. Mas é importante aqui a gente lembrar que o Ministério do Planejamento pretende impor um corte de 11% ao orçamento discricionário do MEC no projeto da Lei Orçamentária Anual. Para quando? Para o ano de 2019. Ou seja, pretende o governo ilegítimo continuar o desmonte do sistema da educação pública. É importante aqui lembrar, entre 2015 e 2018, as despesas discricionárias do Ministério da Educação, que agregam custeio e investimento, sofreram redução progressiva, caindo de 34 bilhões em 2015 para 22 bilhões em 2018. Já as despesas discricionárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foram reduzidas de 6,3 bilhões em 2015 para 3,9 bilhões em 2018. Esse é o desmonte da educação pública em curso. Por isso, o que quero aqui colocar, o Parlamento brasileiro deve uma resposta à sociedade, porque deve decidir se vai permanecer, se permanece vinculado ao programa de austeridade fiscal e desmonte das políticas públicas do governo ilegítimo, ou se a gente revoga a emenda constitucional 95 de 2016 e se vincula às demandas concretas do povo brasileiro. Para encerrar, senadora Ana Amélia, senadora Anastasia, que acaba de chegar, eu acho que, e queria propor aqui a Vossa Excelência, acho que esta comissão de educação, nós deveríamos aprovar aqui um ofício endereçado ao ministro da Educação, colocando claramente o posicionamento aqui, unânime da comissão, no sentido de zelar, né, pelo orçamento destinado à educação, à ciência e tecnologia. A senhora viu aqui o que eu coloquei. Na verdade, o corte imposto pelo Ministério do Planejamento ao Ministério da Educação, isso é fato, está documentado, significaria simplesmente um atentado à cidadania do povo brasileiro, porque significaria cortar, senadora Ana Amélia, as bolsas de pesquisa que são exatamente coordenadas pela nossa CAPES, pelo país afora. Eu falei aqui para a senhora, né, veja bem, né, o quanto isso atingiria a educação. Por exemplo, o PIBID, que nós lutamos bastante aqui nessa comissão para que não fosse extinto. O PAFO foi objeto de audiência pública aqui nesta comissão, que até o presente momento está parado, mas o ministro aqui, quando esteve, assumiu o compromisso
de que o PAFOR, né, terá continuidade, e nós estamos cobrando. A UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, com essa medida do Ministério do Planejamento, também seria extremamente prejudicado. Ou seja, esse corte de 11% do Ministério do Planejamento, imposto ao Ministério da Educação, significa a suspensão dos pagamentos a partir de agosto, afetando mais de 245 mil beneficiados, alunos e bolsistas, professores, tutores, assistentes e coordenadores, em aproximadamente 110 mil instituições de ensino superior. Isso é um atentado, é um crime, isso não pode acontecer de maneira nenhuma, e eu encerro, portanto, propondo que a nossa comissão se associe à mobilização social e cidadã feita nesses últimos dias por docentes, por estudantes, por pesquisadores, no sentido de repudiar iniciativas como essa e que o orçamento seja preservado. Senadora Fátima Bezerra, obrigada pelas observações críticas a respeito desse assunto, que já foi motivo e alvo de ampla cobertura da imprensa, dada a relevância que a ciência e tecnologia, mestrado, doutorado tem para a melhoria da qualidade da formação de profissionais brasileiros. Hoje, muitos deles fogem do Brasil e nós temos que estimular o aumento da presença dessa formação superior, de graduação e pós-graduação, doutorado especialmente, que com isso nós estamos melhorando muito a qualidade da economia do país, do funcionamento das suas instituições. Quanto mais profissionais preparados, melhor será o país. Quero dizer à senhora também que, além da matéria ter despertado o interesse da mídia pela relevância que tem, está em debate a questão da PEC do teto, porque a despesa não cabe mais na Receita. E a senhora, que possivelmente poderá governar o estado do Rio Grande do Norte, vai entender as dificuldades. Hoje, 3 estados brasileiros não estão pagando os servidores. Um deles, administrado pelo partido de Vossa Excelência, Minas Gerais, que está com um déficit fiscal extraordinário. O caso do Rio de Janeiro também está na mesma situação, e o meu estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a iniciar o parcelamento do salário. É uma situação inédita que nós estamos vivendo e que elas antecedem, inclusive, a própria PEC do teto. Mas como a federação quebrou, a União está em crise, os estados também, os municípios da mesma forma, nós precisamos não colocar nos ombros dos contribuintes o peso de aumentar a receita para cobrir a despesa. Nós temos que encontrar uma forma de racionalizar e reduzir a despesa antes de sacrificar o contribuinte que já está sufocado e recebendo serviços de má qualidade. Além desse problema, senadora Fátima Bezerra, eu participei e fiquei muito preocupada, que é outro tema que, além desse que Vossa Excelência suscitou, transmitirei à presidente, senadora Lúcia Vânia, a ponderação de Vossa Excelência, para que ela coletivamente decida com a comissão as providências para trazer o debate à comissão. Eu estive participando de uma audiência em Santa Rosa, que tem um campus da Unijuí, muito importante, um tema grave, que é o ensino à distância, que eu considero relevante. O ensino à distância, por exemplo, imagina a Amazônia, senadora Anastasia Maria do Carmo, senadora Maria do Carmo, lugares distantes em que o ensino à distância ele tem um papel relevante para dar cobertura educacional no ensino médio ou no ensino superior. Acontece que esse ensino superior à distância está se transformando numa indústria, e uma baixa qualidade em garagens de casas particulares, a 38, 40, 50 reais por mês, você está tendo um curso superior. Isso é exatamente o oposto disso que Vossa Excelência está falando, mas ele é da mesma forma grave,
porque nós estamos comprometendo aí a boa-fé das pessoas e comprometendo a seriedade e a lisura de cursos que são de fachada. E isso compromete aquelas instituições que operam regularmente, fazendo uma concorrência desleal de instituições comunitárias. O Rio Grande do Sul é um estado que prima por isso. Então, eu também quero trazer a esta comissão esse tema do ensino à distância para ser debatido, porque ele é importante, ele precisa ser preservado. Mas como não há um regramento, não há uma fiscalização, então está acontecendo uma verdadeira, eu diria assim, um carnaval de abusos em relação a isso, com sérios danos, eu diria assim, a própria boa-fé do estudante que está imaginando, fazendo um curso de qualidade ou oficial e que lhe dê capacitação, de um curso que está comprometendo, inclusive, a qualidade do ensino. Senadora Ana Amélia, e digo mais, né? É preciso muita vigilância nossa, e a Comissão de Educação, entendo, né, que ela deve ter esse papel primordial no âmbito do Congresso Nacional, até porque o próprio tema é esse. Nós estamos aqui para cuidar, zelar pela legislação em defesa da educação, da ciência, do esporte e da cultura. O que está havendo, infelizmente, é o reflexo desses tempos de governo ilegítimo que nós estamos vivenciando no Brasil. Vossa Excelência faz um alerta aqui com relação a essa flexibilização que está havendo hoje no que diz respeito à questão da Universidade Aberta do Brasil, do ensino à distância, que vale aqui ressaltar, é uma modalidade importante, sim, ela tem um amparo da nossa legislação educacional, tem sim. Agora, o ensino à distância, senadora Ana Amélia, no mundo inteiro, ele é adotado como complemento, e é assim que ele deva ser. Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que o ensino à distância passe a ser a modalidade preponderante em detrimento do ensino presencial. Acho que Vossa Excelência concorda comigo. Ele é muito importante, volto a dizer, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta de inclusão, mas ele deve ser encarado como complemento. Por fim, é preciso a gente fazer esse debate, é preciso a gente chamar a legislação para que se tenha critérios claros, transparentes e justos, no sentido de normatização, né, do ensino à distância, para que nós possamos, inclusive, frear o apetite que está em discussão nesse exato momento com a, digamos assim, a omissão, no mínimo, do Ministério da Educação, quando no Conselho Nacional de Educação chega uma proposta, senadora Ana Amélia, como se já não bastasse, repito, o ensino à distância hoje sendo ofertado dessa maneira, sem os devidos cuidados do ponto de vista, né, do seu acompanhamento, etc. Agora, chega no Conselho Nacional de Educação uma proposta de permitir que até 40% do currículo do ensino médio seja ofertado à distância. Dispensa comentários, senadora Ana Amélia, aqui dizer do tamanho do retrocesso. Vossa Excelência concorda comigo que seria o país aceitar uma iniciativa dessa. Quando a gente fala do ensino médio, a gente está falando do ensino médio, aquela modalidade que envolve exatamente aquela faixa dos adolescentes. Portanto, uma faixa de idade onde, mais do que nunca, é necessário a presença na sala de aula, porque não é só o estudo, né, da matemática pela matemática ou pelo português, mas é o convívio, é o ambiente. Então, quero aqui colocar, repito, que essa comissão fique muito atenta, né, no sentido de fazer esse debate. E, mais uma vez aqui, reforçar, senadora Ana Amélia, vou concluir mesmo, reforçar aqui que essa comissão tome uma posição no sentido de enviar o MEC, que nós não vamos aceitar mais esse retrocesso. E, por fim, dizer também, eu acho que a questão do teto de gastos é que a medida foi cavalar, senadora Ana Amélia. A gente sabia que adotar uma medida dessa natureza, congelar os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, o que ia acontecer era exatamente isso mesmo, um atentado à cidadania do povo brasileiro. Daí porque, né,
nós defendemos a revogação da emenda 95. Ela é um crime contra a dignidade e a cidadania do povo brasileiro. Senadora, só para sua informação, esta comissão já aprovou o seu requerimento para debater a proposta de aplicação da educação à distância em 40% da carga horária do ensino médio em debate no Conselho Nacional de Educação. Então, já está aprovado isso e a senhora já tomou. Então, quanto a isso, já está encaminhado. E a questão dos cortes na graduação, nas bolsas de estudos da CAPES, é um tema que eu vou passar, presidente. Eu queria saudar a chegada do senador Hélio José e queria, mesmo que nós não tenhamos quórum para deliberação das matérias terminativas, como está presente o relator do item 10, senador Antônio Anastasia, o item 10 estabelece a obrigatoriedade que as escolas públicas de ensino fundamental e médio exibam em placa visível seus resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A autoria, o senador Douglas Sintra, de Pernambuco, a relatoria, o senador Antônio Anastasia, o relatório é pela aprovação. Observação, a votação é nominal, mas, como eu disse, não temos quórum, e a matéria consta da pauta desde a reunião do dia 29 de maio. Concedo a palavra ao senador Antônio Anastasia para a leitura do relatório. Senhora presidente, até o senador Anastasia se ajeitar ali para Pela ler. ordem, senador Hélio José. Senhora presidente. Eu só gostaria que depois a senhora pudesse pôr em votação o requerimento número 0053/2018, até em homenagem às companheiras mulheres, que são 1, 2, 3, 4, 5 mulheres que serão... Assim que a gente apresentar, que o senador Anastasia apresentar o relatório, será feita a leitura do seu requerimento, senador Hélio José. Obrigado. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores. Passo a leitura do relatório, conforme apregoado por Vossa Excelência, e tomo a liberdade de passar logo a análise do texto, dado até mesmo ao conhecimento do texto pelos nobres pares e pela singeleza do projeto, a despeito de sua importante consequência na educação. O PLS número 194 envolve matéria de natureza educacional, portanto, encontra-se sujeito ao exame desta comissão. A proposição não apresenta óbitos de natureza constitucional ou legal, pois normas dessa natureza são de iniciativa concorrente, conforme o artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. Além disso, a matéria atende os requisitos de técnica legislativa disposta na Lei Complementar número 95 de 98. Nosso compromisso com a educação se reflete, entre outras perspectivas, pelo profundo respeito pelo IDEB, como ferramenta para que se avanços concretos aconteçam nas escolas e nas salas de aula. Quando atuamos com o governador de Minas Gerais, tivemos a honra de alavancar os resultados daquelas escolas em situação não recomendável no IDEB, por meio da promoção do compartilhamento de experiências, da ampliação de programas para auxiliar alunos com baixo desempenho e da busca de melhoria das condições da infraestrutura das escolas. Lamentamos que, infelizmente, tais estratégias tenham sido interrompidas. Nos anos finais, a situação é mais dramática. Minas perdeu o primeiro lugar em razão da não continuidade desses programas. Julgamos, assim, bastante pertinente que o IDEB seja utilizado em todas as escolas públicas do Brasil como ferramenta de gerenciamento educacional e de divulgação de dados consistentes para a comunidade escolar e a sociedade como um todo. As placas afixadas na fachada da escola ou em local de fácil visualização medem 1,20 metros de largura e 80 centímetros de altura e apresentam a nota da escola no IDEB, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, além da média da rede pública do município e da rede estadual. É importante ressaltar que essas medidas aproximam a comunidade escolar das práticas pedagógicas e promovem de forma transparente a interlocução entre os dois atores fundamentais do processo de ensino e a aprendizagem. É inegável que uma comunidade mais informada terá condições mais precisas para realizar as contribuições e cobrar as melhorias necessárias. Sem isso, sobretudo nas localidades mais vulneráveis, pode perpetuar uma situação deletéria, em que os pais se dão por satisfeitos pela simples existência das escolas. Todavia, é preciso avançar na compreensão que essa estratégia que essa oferta exige justificação em termos de entregas consistentes, materializadas em resultados educacionais.
Ressaltamos ainda que tal medida está em consonância com a estratégia 7.9 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, instituído pela Lei 3.005 de 2014, que prevê a diminuição da diferença de desempenho das escolas com menores índices e a média nacional, garantindo equidade de aprendizagem. Em suma, se é verdade que a média disposição dos índices em placas acessíveis a todos não resolve isoladamente a multiplicidade das questões envolvidas no processo educacional, também é inegável que tal divulgação pode criar um ambiente de disseminação de boas práticas, de reconhecimento da necessidade de alavancar e construção de territórios compartilhados entre diferentes participantes da comunidade escolar e da sociedade civil na busca por melhorias das soluções possíveis. Voto. Diante do exposto, senhora presidente, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado número 194/2016. Portanto, senhora presidente, de maneira muito sintética, é um projeto muito simples, que determina que nas escolas públicas seja fixado a nota do IDEB para conhecimento da comunidade. É só isso. Muito obrigada, senadora Anastasia. O relatório é dado como lido. Ficam adiadas discussão e votação por conta do quórum necessário. Como acordado, eu agora passo a palavra ao item 16, a solicitação do senador Hélio José. Passo a palavra ao senador Hélio José para a leitura do requerimento, senador Hélio José. O requerimento trata-se de relacionado com as doenças raras. Requeiro, na forma do dispositivo artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 e 5º da Constituição Federal e no artigo 90, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para promover consulta junto à entidade da sociedade civil a respeito da proposta de instituição por lei do Dia Nacional da Conscientização das Doenças Dermatológicas Hereditárias, genodermatoses, bem como da definição de qual data seria significativa para a celebração anual da efeméride. A título da sugestão, apresentamos a seguinte relação de convidados a se fazer representar na referida audiência pública. A senhora Carmela Magiuso Grindler, do Programa de Triagem Neonatal Doenças Raras da Secretaria do Estado de São Paulo, CPS. A senhora Magda Maria Maia, do Programa de Triagem Neonatal Doenças Raras da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, CPS também. A senhora Iselda Maria Carvalho Costa, coordenadora do Ambulatório de Dermatopediatria do Hospital Universitário da UNB, HUB, Brasília. A senhora Ana Carolina Ferreira da Rocha, Relações Públicas da Associação de Parentes, Amigos e Portadores de epidermolise bolhosa congênita do Distrito Federal. A senhora Gaspari, o senhor Gaspari Saraceno, associado fundador do Instituto Brasileiro de Apoio aos Portadores de Genodermatoses, Ibagem, Casa Santa Terezinha de Liseu, e atual membro do Conselho de Administração. A justificativa para tal situação, senhora presidente, é que a Lei 12.345, de 9 de dezembro de 2010, fixou entre os critérios a serem observados quando da instituição por lei de data comemorativa nacional a definição de sua alta significação por meio de consultas e audiências públicas realizadas com organizações, associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Os genodermatoses são doenças genéticas crônicas, incuráveis e geralmente raras. Normalmente afetam somente a pele, mas pode também acometer outros órgãos vitais, podendo apresentar evolução grave, até mesmo fatal. Tem mais 3 parágrafos, mas eu já considero satisfeito por essa leitura. Esse é o requerimento, senhora presidente. Obrigada, senador Hélio José. Os senhoras senadoras, senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença das senhoras e dos senhores senadores. Muito obrigado.